Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. O que segue é uma conversa com Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada durante uma caminhada matinal em 11 de novembro de 1975 em Bombaim, Índia. Srila Prabhupada descreve o nome de alguns semideuses: Ganapati, Vishnu, Sr. Shiva, Surya e Devi. Dr. Patel: não tem Devi aqui. Prabhupada responde: mas o princípio deles é este. Deus encarnação impessoal, você imagina alguma forma, Sadakanam, Nityarthaya Brahmanorupa Kalpanaha. Dr. Kalpana fala em Hindi. Eles têm um data. Prabhupada completa. Datatreya. Dr. Kalpana. Datatreya, sim. E sem dúvida também tem um Hanuman, por causa do Rama Mandir. Então tem Ganapati. A gravação para. Quando retorna, Prabhupada está falando: bodes diante de Kala Bhairava. Dr. Kalpana. Essa é uma grande descrição no Shiva Purana. Prabhupada responde: todo semideus tem alguma descrição em diferentes Puranas. Existem Sattvic, Rajasic, Tamasic Purana. E o Srimad Bhagavatam é o Mahapurana. Prabhupada cumprimenta alguém: Hare Krishna. A gravação para mais uma vez e retorna com Prabhupada falando: isto é vida. Esta vida artificial não é vida. Bhaktivinoda Thakura descreve esta civilização moderna como vida artificial. Então ele diz: Jada Vidya, sabe, Mayara Vaibhava. Ele declara que todos esses meios artificiais de vida, avanço da civilização material, significam avanço da influência de Maya. Jada Vidya, sabe, Mayara Vaibhava. Expansão da influência de Maya. Então, qual o resultado? O resultado é Anitya Sansari, Mohojanmeya. Jada Vidya Sab, Mayara Vaibhava, Tomara Bhajanebada. Maya significa esquecimento de Deus. Isto é Maya. Maya significa o quanto mais você esquece Krishna, o mais você se torna envolvido em Maya. Daivihyesha Gunamai, Mamamaya Duratyaya, Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 14. Então, o negócio de Maya é cobrir você mais e mais, tanto quanto você esquece de Krishna. Este é o negócio de Maya. Então, por isso, expansão da influência de Maya significa esquecimento de Krishna. Tomara Bhajanebada. Eles são todos apenas obstáculos para o progresso espiritual e entendimento de Deus. Então, qual o resultado do emaranhamento? O resultado desse emaranhado é Anitya Sansari, Mohajanmeya. Nós já estamos apegados a este mundo material, que é temporário. Por esta expansão da influência de Maya, nós nos tornamos mais apegados. O apego já existe, mas nós nos tornamos mais e mais apegados. E desta maneira, Jibake Karayagadha. Então, ele já é burro. Ele se torna agora burro de primeira classe. Isso é tudo. Prabhupada e os devotos riem. Isso não está certo? Bhaktivinoda Thakura tem analisado. Ele já é um burro. Saevagou Kara. Kara significa burro. Mas ele se torna, então, um burro de primeira classe. Então você vai encontrar todos esses patifes materialistas. Eles são todos burros de primeira classe. Isto é tudo. Todo dia você vê que eles estão descobrindo novas teorias. Átomo, elétron, este tron, aquele tron, não de Vatman.
Então eles permanecem os mesmos burros. Burros de primeira classe, burros científicos. Eles estão encontrando tantos átomos, elétrons, este tron, aquele tron, mas não aquele que é a 10ª parte de Deus. Aquele eles não conseguem encontrar. Que Shagra Shata Bagasya, Shatada Kalipitasya Cha, Divobhaga Savigeya, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 19, verso 140. Eles não chegaram a este ponto. Aquele que é a 10ª parte da ponta do fio de cabelo é a diva, a entidade viva. Eles não chegaram a este ponto. Nem eles serão capazes de chegar lá, porque eles permanecem burros, mais e mais burros, burros de primeira classe, burro ok, e continua a qualidade do burro. Dr. Patel. Quando a bomba atômica explodiu, Sir Rutherford, da Inglaterra, disse: isso não é nada além de um processo mental. O verdadeiro processo está em algum outro lugar. Ele falou estas palavras. Prabhupada, sim, sim. Dr. Patel. O maior cientista, Prabhupada. Eles estão encontrando uma pequena partícula, partícula, e continua. Você estava lendo para mim outro dia, não é? Brahmananda, sim, Prabhupada. Mas a verdadeira partícula eles não encontraram. A verdadeira partícula é a 10ª parte da ponta de um fio de cabelo. Aquela eles não encontraram. Prabhupada. Brahmananda. Eles encontram essas partículas nas suas máquinas chamadas colisores de átomos. Eles pegam os átomos e fazem eles colidirem entre si. Prabhupada. Mas aquela medida significa que ainda eles estão medindo materialmente. Apareyam. Estes são todos apara. Eles não podem chegar até aquela plataforma. Itastu vidime prakritim param. Existe outro átomo. Esses patifes, eles não conhecem. Nem eles serão capazes de chegar até isto. Está afirmado no Bhagavad Gita, apareyam. Estes são todos materiais. Itastu vidime prakritim param. Existe outro átomo. Prabhupada cumprimenta alguém que passa. Hare Krishna. E onde está aquela ciência? Apareyam itastu vidi me prakritim param. E aquele átomo, Divabhuta. Esta é a entidade viva. Os patifes, eles não conhecem. Eles estão ainda pairando sob as partículas materiais. Dr. Patel. Não, mas eles têm alguma suspeita de uma verdadeira fonte maior de todas essas coisas. Prabhupada. Não, maior. Dr. Patel corta Prabhupada. Devagar e devagar. Eles têm a sua própria maneira. Prabhupada. Se você não sabe o que é esta fonte maior, Dr. Patel corta Prabhupada de novo. Eles estão tentando, Senhor. Prabhupada. Esse tipo de vontade não vai ajudá-los. Não. Isso está lá. Eles não saberão. Pantasturkoti Shatavatsara Sampragamyo Vayoratapi Manaso Munipungavanam Sopyasti Yat Prapada Simmi Avitintya Tatve. Ainda isto permanecerá inconcebível. Estes patifes, eles não sabem. Você tem que simplesmente ouvir de Krishna que existe um outro átomo, Apareyam. Estes são inferiores. Apareyam itastu vidime prakritim param. Existe um outro átomo. O que é isso? Isso é Divabhuta. Você tem que obter esse conhecimento de Krishna, não por pesquisar. Como você pode encontrar a 10ª parte disso? Isso não é possível. Você não tem máquina, não tem a fonte do conhecimento. Brahmananda. Essas partículas que eles recentemente encontraram, a duração de vida delas é incrivelmente pequena. 1/1000 de 1/1000 de um segundo. Prabhupada. Sim, vida. Dr. Patel corta Prabhupada. Como eles medem isso? Prabhupada. Qualquer coisa que eles digam, nós temos que acreditar. Isso é tudo. Todo mundo ri. Exceto Krishna.
Nós devemos acreditar em tudo. Quando Krishna diz alguma coisa, não. Isso é tudo ficção. Não tem Krishna. E é tudo imaginação. E como um patife diz, isto é científico. Essas coisas estão acontecendo. Então, nós não somos tolos que nós vamos acreditar nesses cientistas patifes. Nós acreditamos em Krishna, isso é tudo. Isto é consciência de Krishna. Nós não estamos indo acreditar em patifes científicos. Dr. Patel. Senhor, eu acredito que você não deveria ser tão duro com os cientistas. Me desculpe. Prabhupada. Eles não são cientistas. Eles são patifes. Eu não os aceito como cientistas. Se eles estão colocando novas teorias todo dia, que tipo de cientista? Eles não são cientistas. Cientista significa ideia fixa. Isso não pode ser mudado. Prabhupada cumprimenta um transeunte. Hare Krishna. Isto é cientista. Nahanyate, Hanyamane Shariri. Hare Kesha. Apenas considere quão grande eles são. Eles isolam um pequeno elétron e um pequeno positron. Então eles mandam um por um lado e o outro pelo outro lado. E quando eles se encontram, eles colidem. Prabhupada. E qual o benefício? Hare Kesha. Mas aquilo é tão difícil de fazer, você sabe. Tem tantas coisas no caminho. Prabhupada. Então você pode... Difícil de fazer? Você pode contar. É difícil contar esta areia. Você pode contar? Isso é muito difícil. Mas você pode gastar seu tempo contando. Todo mundo ri. Você é um patife. Você pode ir adiante. Eu tenho que contar quantos. Mas isso não é possível. Então esta é a patifaria. Todo mundo sabe que existem algumas partículas. Agora você vai contando. Não come, não dorme. Vai contando. E o Shastra diz... Mesmo que você seja capaz de contar isto, você não será capaz de conhecer Deus. Mesmo que você seja capaz, não é possível contar. Mas mesmo que você se torne expert e possa um dia contar, ainda assim isso será Achintya Tattva. Existe um verso que diz que, mesmo que um dia você se torne um dobrador do céu, o céu é tão grande. Você pode dobrar isso como você dobra a sua roupa de cama. E mesmo que você possa fazer isso, todos os átomos constituídos, ainda assim não será possível entender Deus. Dr. Patel. Porque a hipótese principal deles é que aquilo está próximo da mente. Prabhupada. Sim. Soevam manasagocharaha. Você não pode ter isso. Shruti pramanam. Você tem que ouvir da autoridade. Prabhupada cumprimenta alguém. Jai. Então, se você quer desperdiçar o seu tempo dessa maneira, você pode fazer isso. E no próximo nascimento, você se torna um cachorro. Isso é tudo. Esta vida humana, você desperdiça dessa maneira. Obstinação de cachorro. Krishna dirá, tudo bem, vá lá, torne-se um cachorro. Vida humana. Mesmo Chanakya Pandita diz, Chushakshana ekwapi nalabhya swarna kotibihi. Mesmo uma parte da duração da sua vida, um momento, você não pode obter isso de volta, em troca de milhões de moedas de ouro. Swarna Kotibi, Sachet Nirartakam. Se você desperdiça aquele tempo desnecessariamente, então você não sabe o que você está perdendo, mesmo do ponto de vista material. Isto é civilização védica. Não desperdiçar sequer um momento da vida com tentativas inúteis. Isto é civilização védica. Todo momento deve ser utilizado, especialmente para o ser humano. Isto é tão valioso. E eles estão realizando esportes, nadando, surfando. Simplesmente todos os programas de desperdício de tempo, especialmente nos países ocidentais. Quanta coisa que eles inventaram, eu apenas vejo e acho graça. Os homens mais velhos da sua idade, é claro, mesmo da minha idade também, eles estão nadando e surfando. Como eles inventaram maneiras de... Brahmananda corta Prabhupada. Pescaria também. Prabhupada. Pescaria, sim. Todos os homens velhos, eles estão sentando por horas e horas para capturar um peixe. Os devotos riem. Apenas veja a civilização deles. Dr. Patel. Isto é porque eles são conscientes do corpo. Prabhupada. O que quer que seja, nós vemos
como eles têm inventado tantas maneiras de desperdiçar o tempo, que é tão valioso. Essa é a nossa visão. Um senhor indiano fala. Para eles, o tempo não é nada, porque o tempo é eternidade, no final das contas. Prabhupada. Tempo é eternidade, mas sua formação não é eternidade. Sua formação é temporária. O tempo é eternidade. Isto é um fato. Mas sua formação, asannapi, kleshada, asadeha, isso é temporário. Isso tudo bem, você sabe, eu sei, todo mundo. Mas isso vai dar a você simplesmente dores. Muito embora seja asat. Isso você não sabe. O corpo é temporário. Mas tão logo haja o corpo, você terá que sofrer. Aquele corpo pode ser de formiga ou um corpo de Brahma. Tão logo você tem um corpo material, você terá que sofrer e fazer exame de fezes e urina. Todo mundo ri. A gravação para. Quando retorna, Prabhupada está falando. Isto é boa saúde. E pegar alguma urina e encontrar, aqui está a vida, isto é tudo. Eles estão examinando muito cientificamente. Por que você não... A urina de um homem morto. Se você examina e encontra alguma injeção e dá isso em vida, a vida se foi, a alma. E eles estão encontrando vida da urina. A gravação para mais uma vez e quando retorna, Prabhupada está dizendo. Mas isso é muito razoável. Eles estão encontrando tantos átomos, partículas, mas no Bhagavad Gita está claramente dito que todos esses átomos são apara, inferior. Encontre o para, o átomo superior. Isto é vida. Tem algumas perguntas e respostas em hindi, então Prabhupada continua. Mas você não pode trazer em vida pelos assim chamados mantras. Isto não é possível. Prabhupada cumprimenta alguém. Hare Krishna. A gravação para. Quando retorna, Prabhupada está falando. Você pode escrever para esses homens das partículas que vocês estão encontrando tantas, mas existe outra partícula, que é a 10ª parte da porção superior de um cabelo. Encontre esta. Isto é vida. Esta é a superior. E cite o Bhagavad Gita. Aparayangitastu vidime prakritim param. Outro átomo. Dê a eles informação, afinal. A gravação para. Quando retorna, Prabhupada está falando. A mensagem de Krishna. Simplesmente por ler um livro, Bhagavad Gita, você se torna erudito. A gravação para mais uma vez. Quando retorna, Brahmananda está falando. Os cientistas dirão que nós não podemos encontrar esta partícula diva em nossa máquina de colidir átomos. Prabhupada. Mas vocês são cegos, por isso vocês têm que ouvir. Um homem cego está indo em direção ao mar. Então, alguém que tem olhos dirá, não vá lá. Então, se você vai para o mar, você vai morrer. Andha yatandair upanyamanaha. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, verso 31. Porque você é cego, por isso eu estou dando a você informação. Aceite isso. Não vá lá, você não encontrará. Brahmananda. Mas eles não pensam que eles são cegos. Prabhupada. Esta é a doença. Esta é a doença. Um homem doente nunca pensa que ele está doente. Ele pensa, eu estou muito bem. Mas o médico dirá, oh, não, você está doente. E ele diz, eu estou muito bem, câncer. E então, depois de alguns dias, tudo acabado. Eles não sabem por que eu estou morrendo. Eles pensam que morte é natural. Mas o Bhagavad Gita diz, Nahanyate hanyamane sharire. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 20. Eles não têm cérebro para indagar que aqui está a informação de que, mesmo após a destruição, a diva não morre. Mas ele não indaga. Ele diz, morte é natural, deixa eu morrer. Isto é cegueira. Eles concordam em morrer. E o Bhagavad Gita diz, Nahanyate hanyamane sharire. Não há morte, mesmo depois da destruição. Eles não vão indagar sobre isso. Tão cegos, tão cegos. Isso deve ser indagado. Que, se é um fato, que mesmo após a destruição do corpo eu não morro,
Então, o que é esta posição? Esta indagação também está lá. Eles são tão tolos. Isto é vida humana, a Tato Brahma Jigyasa. Indagar sobre a alma espiritual. Prabhupada cumprimenta alguém. Hare Krishna, Jaya. Hare Krishna. Belpuri, muito popular, sim, piquenique. Então Harikesha fala. Os cientistas dirão que as suas partículas são menores do que a 10ª milésima parte da ponta de um fio de cabelo. Prabhupada. Primeiro de tudo, encontre essa 10ª milésima parte. Então fale. Encontre. Harikesha. Eles fazem medidas para um poder de 20 segundos, como um ponto decimal e 22 zeros, então 1. Nós estamos simplesmente falando sobre quarks. Prabhupada, quarks? Harikesha, quark, sim. O quark existem coisas chamadas édons. E o quark é a menor combinação possível de elementos que fazem um édon, que por sua vez fazem os prótons e elétrons. Eles ainda não os viram. Eles apenas pensam que talvez eles estejam lá. Prabhupada, de novo. Talvez estejam lá, talvez. A gravação para. Quando retorna, Harikesha está falando. Nós estamos imaginando, Prabhupada, sobre todas essas pessoas que estão sendo mantidas vivas artificialmente em leitos. Eles têm tantas pessoas em leitos nos hospitais que eles estão mantendo elas vivas. Então eu tenho uma grande batalha sobre se eles devem ou não desplugá-los. Prabhupada, mantendo a vida? Harikesha. Eles têm essas máquinas artificiais para bombear o sangue, ar, digerir comida. E então, bombear tudo para dentro do corpo e mantê-lo vivo. Então todos os cientistas estão pensando se eles devem tirar os plugs, desligar as máquinas, porque isso gasta tanto dinheiro. Devoto Saurabha fala. Existe agora alguma doença que as pessoas entram em um coma e com a máquina eles mantêm as pessoas vivas por 30 anos. Existe uma senhora, ela já está há 30 anos na máquina. Prabhupada. Assim, isso é ainda limitado, 30 anos, não permanente. Soraba responde, não. Prabhupada. Então, onde está a solução? Qual é a solução? Se depois de 30 anos vai haver um colapso, então qual a utilidade? Um devoto fala. Mas isso é um problema moral que eles estão tendo, não é? Não a doença, mas o problema moral de ou matar uma pessoa ou deixá-la continuar a viver. Prabhupada. Bem, eles não têm moral. Eles estão matando tantas pessoas. Aquilo é matança. Eles são expert em matar. Soraba. Mas eles estão com medo de tomar a decisão. Eles estão muito confusos. Harikesha. Eles estão com medo de tomar a decisão de matá-los ou não, por desligar a máquina. Prabhupada. Você toma a decisão ou não, ele será morto. Isso você não pode dizer. Você está se tornando muito moralista. Se vai ou não matar. Mas ele será morto, você não pode salvá-lo. Isso não é possível. Harikesha. Então eles simplesmente devem manter as máquinas funcionando? Prabhupada. Não, eles devem parar esse disparate e poupar o dinheiro, isso é tudo. Por isso eles são chamados patifes. Isso não vai persistir, é temporário. Então, por que gastar dinheiro? Isso é inteligência. Eles têm examinado essas pessoas e eles dizem que elas têm os mesmos sintomas de uma planta viva. Prabhupada, sim. Suraba. Não mais do que isso. Prabhupada. E na nossa lista, as plantas também estão lá. Jaladya Nava Lakshani. Stavara Laksha Vinshati. Stavara significa planta. Existem Jaladya, aquáticas, e Stavara significa plantas. Todas as entidades vivas, diferentes formas. Bhagavad Gita diz, Sarva Yonishu Kaunteya. Tantas formas estão lá de entidades vivas. Mas o que são essas formas? Forma significa
que a alma espiritual é uma, e ela é coberta por esses elementos materiais. Isto é forma. Então, seja sua forma ou minha forma, mas os ingredientes são os mesmos. Bumirapo, Nalovayu. A alma é a mesma, e os ingredientes do corpo são os mesmos. Isto é explicado no Ishopanishad. Ekatvam Anupashyate. Assim como o ouro, tirado da mina, você faz brincos ou anéis. Os ingredientes são os mesmos. As formas talvez sejam diferentes. Essa nave Apollo, milhares de tecnólogos e cientistas estavam engajados em fazer este Apollo. E isso explodiu. Eles não tiveram poder para prever que isso iria explodir. Naquela hora, eles começaram a orar a Deus. O devoto Gopala Krishna fala: eu acho que o presidente Ford disse, todo americano deve orar a Deus. Prabhupada: por quê? Gopala: quando aquela coisa Apolo, quando explodiu, ele disse que nós devemos orar a Deus. Prabhupada: por que Deus? Por que não os cientistas? Os devotos riem. Orem aos cientistas. Por que a ordem era para Deus e não para os cientistas? Churchill também, quando a condição da guerra estava muito severa, eles iam ser acabados, então ele pediu a todo mundo para ir para a igreja e rezar. Pela vitória, vão e rezem. Harikesha: bem, eles estavam pensando que Deus estava do lado deles. Prabhupada: sim, mas eles estão pensando Deus, mas de uma maneira diferente. Que Deus é o supridor das minhas ordens. Deus não é para ser adorado, mas ele tem que suprir quando eu ordeno. Isso é tudo. Brahmananda: este livro, escrito por um sacerdote durante a guerra, o nome do livro era Alguém lá em cima gosta de mim, se referindo a Deus. Prabhupada: ainda, ele não ousa pronunciar o nome de Deus. Brahmananda: não, ele disse alguém. Prabhupada: alguém. Brahmananda: alguém lá em cima gosta de mim. Prabhupada: tão logo ele escreva Deus gosta de mim, ninguém vai comprar o livro. Todo mundo ri. Ninguém compraria. Ele é esperto, alguém. Harikesha: um devoto me perguntou: se os cientistas não sabem nada sobre o universo, então como é que eles podem prever exatamente quando vai haver um eclipse do Sol ou da Lua com centenas de anos de avanço? Prabhupada: este é um conhecimento muito preliminar. Assim como você pode prever que daqui a 2 meses vai ser inverno. Isso não significa que você é um cientista muito avançado. Os devotos riem. Qualquer criança pode dizer. O Patife previu que existe algum cometa, e isso nunca apareceu. Ele fez. Então, por isso, eles são patifes. O que já está programado, todo mundo sabe. Ele pode dizer isso. A gravação para. Quando retorna, Prabhupada está falando. História sobre Kalidasa. Kalidasa era tão tolo. Isso é uma longa história. Isso vai tomar tempo. Assim, ele estava sentado no galho de uma árvore e cortando. Assim, um homem inteligente que estava passando disse: ô, seu Patife, você vai cair. Ele não se preocupou. Ele continuou. E quando ele realmente caiu, ele falou: você é um astrólogo tão bom. Que astrologia? Isso é senso comum. Se eu digo às 6 horas da tarde não vai ter mais sol, isso é astrologia? Os devotos riem. Mesmo que seja astrologia, essa astrologia é conhecida por todo mundo. A gravação para. Quando retorna, um homem indiano está falando. Da anedota das golpes, você sabe, quando a roupa das golpes foi levada por Krishna, ele queria que as golpes abandonassem toda a sua humildade para mostrar tudo. Então, apenas, a menos que você se renda a mim, você não pode ter nenhuma salvação. Então, quando elas tiraram fora todas as roupas e foram para orar diante dele sem nenhuma roupa, então apenas nesse momento elas se tornaram muktas. Assim como Draupadi também, quando Dushasana. Prabhupada interrompe o indiano. Isso é interpretação Mayavadi. O indiano responde: não, isso é o que eu... Prabhupada corta e fala: por que você tem que interpretar?
As gopis oraram a Krishna e a todas as deusas Katyayani que, desde que Krishna se torne nosso esposo. Então Krishna satisfez o desejo delas, porque uma mulher pode ficar nua apenas diante do marido. Este é o significado, nenhuma outra interpretação. Prabhupada cumprimenta alguém, Hare Krishna. Krishna, quando tantas gopis chamaram, assim, vocês querem que eu me torne seu esposo? Tudo bem, eu me tornarei seu esposo. Isto é tudo, porque para uma mulher não há vergonha diante do marido. Então esta foi a aceitação do esposo. E quanto a renunciar a tudo, elas já tinham feito aquilo. Por isso nós aceitamos tudo do Shastra. Como isso é? Sem interpretação. Então, simplesmente por fazer a si mesmo pelado, ele iria para Vrindavana. Eles interpretam. Esses Mayavadis, eles interpretam de tantas maneiras, simplesmente para fazer a afirmação de que o Bhagavata é história. Este é o verdadeiro propósito deles. Sem ser liberado, como é que alguém pode esperar se tornar esposa de Krishna? Elas já eram liberadas. Essas interpretações são apenas para minimizar o valor de Krishna e o valor das gopis. Mayavada Bhasha Shunilehaya Sarvanasha. Chaitanya Mahaprabhu avisou, se você ouvir o comentário dos Mayavadis, então você está acabado. Harikesha. Por que as pessoas usam coisas espirituais para o desfrute material, quando o desfrute material é disponível por si mesmo? Prabhupada. Esta é outra tolice. Isso parece material, isso não é material, completamente espiritual. Seu corpo está se movendo com a força espiritual, mas você não tem olhos para ver a força espiritual. Você vê o corpo, e quando o espírito se vai, você chora. Meu pai se foi, meu pai se foi. Seu pai está aqui, o corpo está aqui. Então você não tem visão espiritual. Por isso você está pensando que a lila das gopis com Krishna também é material. Avadyananti mam muda. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 11. Esse é o negócio dos mudas. Eles estão pensando que as atividades espirituais de Krishna são materiais. Isto é Avadyananti. Parambhavam madhyananto. Parambhavam. As atividades espirituais, eles não sabem. Por isto, é proibido que pessoas materialistas ouçam sobre os passatempos das gopis com Krishna. Isto é proibido, isto é tudo, porque esses patifes vão aceitar isso como material. A gravação para, e quando retorna, o Prabhupada está falando. Rupa Goswami, Sanatana Goswami e outros Goswamis, eles abandonaram tudo no mundo material. Tyaktu Aturnam, Ashesha Mandalapati, Shrenin Sadatu Chavad. Eles abandonaram tudo. Bhuto Adina Ganeshako, Karunaya Kaupina, Gopi Bhava Mrita. Então, em Vrindavana, eles estavam pensando na lila das gopis. Então, depois de abandonar todas essas coisas, de novo eles estão pensando em coisas materiais? Gopi Bhava Mrita Lahari, Kalola Magno. Assim, eles estavam pensando nos passatempos das gopis com Krishna. Assim, depois de abandonar tudo material, de novo material, Chaitanya Mahaprabhu disse, Ramyad Kastit, Upasana, Vraja Vadubir Yalkalpita. Assim, Chaitanya Mahaprabhu, depois de tanta renúncia, tanta vairagya e seguir estritamente as regras de sannyasi, de novo ele está recomendando Gopi? Isso é tolice. Gopi Lila com Krishna é completamente espiritual. Eles não entendem. Eles pensam que isso é material. Por isso é melhor não ir lá. Primeiro de tudo, se torne experiente em vida espiritual. Então tente entender Gopi Lila. A gravação para. Quando retorna, o devoto está perguntando. Você estava falando sobre pessoas cegas, que está pensando que elas podem ver. Ele está em ilusão. Como nós podemos, da melhor maneira, convencê-lo de que ele não é capaz de ver? Prabhupada. Você tem que convencê-lo que seus olhos são imperfeitos. Então você pode dizer, feche seus olhos. Você consegue ver as pálpebras? Isso fecha. Mas você não pode ver. Por quê? Você tem olhos. Quando tem alguma partícula no olho, então feche. Encontre onde está a partícula. Por que fazendo dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira? Então qual é o valor dos seus olhos? Esta é a prova. Você não pode ver mesmo suas pálpebras.
Então por que você está tão orgulhoso de ver? Não é isso? Isso é convicção. Ele pode dizer que eu não posso ver coisas distantes, planeta, mas você vê o perto. Então você não pode ver os lugares distantes e você não pode ver o que está mais perto. Então qual o valor de seus olhos? Isso significa que você pode ver apenas sob certas condições. Assim, a condição é oferecida por outro alguém. Por isso você é condicionado. Sua visão é condicionada, porque não é absoluta. Então, como você acredita nos seus olhos? O devoto responde: a visão dos olhos é imperfeita. Nós temos que ver pela inteligência, pela autoridade. Prabhupada: sim. Isso não é inteligência, isso é fato. Inteligência você tem que ter. Mesmo que eu possa perceber pelos sentidos, os sentidos são imperfeitos. Todas as nossas percepções são imperfeitas. Isto é inteligência. O devoto pergunta. Então uma pessoa pode perguntar: bem, como eu reconheço que aquela é uma autoridade fidedigna? Prabhupada: quem é autorizado? Um outro patife, isso é tudo. Ele é um patife, um outro patife. Assim como Swavidvarahostra Karai Santusta Purusha Pacho. Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 3, verso 19. Um leão está sendo elogiado por um coelho na floresta. O coelho é também um animal. O leão também. Assim, qual a utilidade do leão sendo elogiado por um coelho? Se o leão é elogiado por um coelho, isso significa que o leão é mais do que um animal? Assim, similarmente, esses assim chamados cientistas, grandes homens, eles estão sendo elogiados por pequenos patifes. Isso significa que por conta daquele elogio, ele se tornou mais do que um animal? Ele permanece um animal. Devoto: nós vemos Krishna como a suprema personalidade de Deus, mas eles o veem como um ser humano comum, assim como nós também. Prabhupada: por isso eles são mudas. Avadyanantimam mudá. Apenas os mudas podem escarnecer. Avadyanantimam mudá. Manushintam tanumashritam. Isso já está afirmado. O devoto pergunta: então como é que algumas pessoas finalmente vêm para aceitar Krishna? Prabhupada: sim, eles vêm no sistema Parampara, através do Guru. Tadvigyanartam sagurum eva bigachet. Por isso você tem que ir para o Guru para entender. Você não pode entender pessoalmente, isso não é possível. Por isso o nosso sistema é ver através do Guru e Shastra, não pelos olhos nus. Isso é enganação. O devoto: então a chave seria reconhecer e apreciar a importância do Guru. Prabhupada: Parampara. O Guru também não é autoridade por si mesmo. Ele é autoridade pelo seu Guru, Parampara. Se ele está vindo no sistema Parampara, então ele é Guru. De outra maneira, ele não é Guru. Assim como o que nós estamos fazendo. Nós estamos simplesmente repetindo as palavras de Krishna. Isso é tudo. Por isso, Guru. Então, logo eu faço adições ou alterações, eu sou Guru. Harikesha: Guru significa? Prabhupada: Guru significa vaca, animal, Gokaraha. Saiva Gokaraha. O Gokaraha. Esses animais, eu tenho os usado como exemplos porque esses dois animais trabalham arduamente para os outros. O touro também carrega fardos pesados. E o burro também carrega fardos muito pesados para os outros, não para o seu próprio benefício. O touro está trabalhando dia e noite, sendo chicoteado. Nesse momento, a gravação termina.